Bom, já de antemão, quero deixar claro aqui pra vocês que eu não sei como vai ser o decorrer desse vídeo. Prometi pra mim mesma que sempre que fosse possível, né, sempre que fosse necessário, eu iria gravar um vídeo assim, desabafando aqui com vocês, né, mas me perdoem se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, vou tentar falar um pouquinho alto. Ainda não sei como que eu vou começar esse vídeo, mas eu creio que se tudo der certo, né, vai acontecendo conforme for. Não esqueça, gente, de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações, que é muito importante, que me ajuda, tá bom? De ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo e bem informado de tudo que tá pra acontecer aqui no canal, tá? Mas bom, gente, vamos começar. Pra quem não sabe, eu comecei a gravar vídeo aqui no YouTube desde 2018. Porém, eram vídeos assim de crianças, sabe? Vídeo que toda criança grava e posta. Não era nada assim muito concreto, era mais por diversão mesmo. Até então eu parei de gravar vídeos. Quando chegou no período que eu noivei, que eu decidi ter uma vida a dois e tal, eu voltei a gravar vídeos aqui pro canal. Novamente comecei a gravar tudo de novo, né? Comecei a dar continuidade no canal. Até que veio meu chá de panela. E aí eu gravei o meu chá de panela aqui pro canal, né? Registrei tudo. Inclusive eu amo assistir o vídeo do meu chá de panela. Tem até vídeo, gente, do meu noivado, pra vocês terem noção. Vou deixar o link aí na descrição pra caso depois vocês quiserem assistir. Eu vou deixar aparecendo nos cards. E parece que depois do meu noivado, assim, o meu pensamento, a minha cabeça mudou. Eu decidi que eu queria deixar tudo gravado, de lembrança. Mas até então eu tava levando a brincadeira. Não tava levando a sério. E aí depois que veio meu chá de panela, eu gravei um vídeo mostrando os meus presentes de chá de panela. E aí eu decidi, gente, gravar esse vídeo dos meus presentes do chá de panela. E por incrível que pareça, esse vídeo viralizou. Só que eu não era monetizada aqui no YouTube, gente. Eu tinha em torno de uns 300 inscritos. E aí, como eu tava dizendo pra vocês, esse vídeo viralizou. E aí eu comecei a sentir gosto, sabe, por querer gravar. E esse vídeo começou a viralizar. E quem me conhece sabe que eu sempre gravei desde criança, gente. No Facebook da minha mãe tem muitos vídeos meus cantando, fazendo palhaçada. Então é uma coisa que eu sempre gostei. E quando esse vídeo viralizou, eu decidi continuar gravando a minha rotina. Uma jovem, né, se preparando pra casar e tal. Eu tinha apenas 17 anos quando tudo isso aconteceu. E eu falei, por que não gravar, né, pro YouTube, pra me guardar de lembranças. E aí eu fui gravando, gente, tudo que acontecia na minha vida. E o pessoal foi gostando. Só que, e eu naquela euforia de gravar, fui mostrando o meu dia a dia. E aí chegou o período do casamento. Do casamento eu não gravei tantas coisas. Eu me privei em questão disso. Me privei muito em questão do casamento. Mas eu continuei gravando aqui pro canal. Só que, gente, esses últimos dias tem acontecido bastante coisa que às vezes eu tenho uma dúvida muito grande, assim, se é pra mim continuar e se não é pra mim continuar. Recentemente agora aconteceu algo que mexeu muito comigo, né? Eu não ia falar sobre isso aqui no canal com vocês, mas eu acho que é necessário, até porque vocês vão perguntar, porque tem pessoas que acompanhavam, né? Desculpa, gente, mas é impossível não conseguir segurar o choro falando desse assunto, né? Mas dia 17 desse mês de novembro, dia 16, tava tudo bem. No dia 15, né, antes de tudo acontecer, no dia 15 tava tudo bem. Eu tava bem animada fazendo minhas coisas de casa. O David também tava bem animado, me ajudando em tudo. Só que eu tava com um pressentimento ruim. Eu tava com um pressentimento assim muito ruim. Parecia que eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. E
quando foi no dia 16 desse mês de novembro, eu acordei muito disposta a gravar um vídeo aqui pro canal. E eu acordei muito disposta, com bastantes ideias. Eu tava com foco de gravar uns 4 vídeos. Inclusive, tinha até prometido alguns vídeos aqui pro canal, de espalhar essas coisas que, inclusive, fui até soltando com o decorrer da semana. Mas eram vídeos que já estavam gravados, gente. Então, eu tinha que postar pra vocês. E quando foi no dia 16, eu acordei muito disposta a gravar os meus vídeos, deixar tudo assim em dia. Só que do nada eu tinha ido na minha mãe tomar café com ela. Quando eu vim aqui em casa, eu recebi uma ligação do David. E estranho, porque o David geralmente ele manda mensagem, ele não me liga, porque ele tá no trabalho e tal. Isso foi numa quinta-feira, gente. E aí quando eu atendi a ligação, ele tinha me falado que ele tinha ido com urgência lá pra casa dos avós dele. Pra quem não sabe quem são os avós dele, eles já apareceram aqui no canal. Mas continuando, ele me ligou e ele falou que ele tava lá na avó dele. E ele me falou que... Eu perguntei pra ele, por que você tá na sua avó? Ela passou mal? O que aconteceu pra você estar aí? E aí ele falou que... E ele falou, eu vim aqui pra minha avó, eu tô aqui com meu pai, se você puder, você vem pra cá. Eu falei, o que aconteceu? Ela tá passando mal? Aí ele falou assim, não, a minha avó, ela faleceu. Eu falei, não tem como, você tá de brincadeira comigo. Ele falou assim, minha avó faleceu e eu preciso que você venha pra cá. E na mesma hora, gente, eu troquei de roupa e fui. Quando eu cheguei lá, ela tava deitadinha na cama. Aí os outros podem perguntar, Yasmin, por que você tá chorando? Gente, porque eu considerava ela como se ela fosse a minha avó. Pra quem não sabe, em 2018, assim que eu conheci o David, em março de 2018, dia 6 ou 7, se eu não me engano, eu perdi a minha avó. E aí quando foi em agosto de 2018 também, eu conheci a família do David, ou seja, a avó do David meio que preencheu, sabe, aquele vazio que tava dentro de mim. E eu não consegui sentir tanto pela perca da minha avó. E nesses 5 anos de relacionamento com o David, ela passou a ser minha avózinha, sabe? O sentimento que eu tinha pela minha avó, eu passei a ter por ela, pela Dona Marlene. E quando eu cheguei lá e ela tava daquele jeito, assim, meu mundo acabou, gente. Desabou total. Desabou total. E quando foi na sexta-feira, pra quem não sabe, a avó do David, ela já tava um pouquinho debilitada. Eu não cheguei a comentar nada aqui no canal, até porque eu acho que não tinha necessidade. Pra mim ela ia sair dessa, pra mim ela ia, né, ficar mais um tempinho com a gente, passar mais um fim de ano com a gente. E só que não, Deus quis preparar e levar ela porque ele sabia do sofrimento dela. Mas a avó do David, ela teve AVC e com isso foi ficando sequelas. Portanto, ela não chegou aí no meu casamento porque ela não estava conseguindo ficar muito tempo sentada. E na minha cabeça ela ia sair dessa, sabe? Na minha cabeça ela ia superar tudo e ia sair, se safar. E aí quando foi dia 17 desse... E aí ela tava bem debilitada, ela já não tava mais comendo, ela já não tava mais bebendo nada. Só que na minha cabeça ela ia se recuperar, sabe? Tinha um jeito, ela tava sempre nas minhas orações, eu tava orando muito pela saúde dela. Só que aí quando chegou no dia 15, no dia 16, ela não resistiu. Ficamos lá com ela. E eu vou ser sincera pra vocês, nela eu tô sentindo mais porque deu tempo de me despedir dela, sabe? Tive meu momento ali com ela. Prometi pra ela que eu daria dois netinhos pra ela. Eu falei que ela ia ver 2 filhinhos meus antes dela
pro céu, só que infelizmente isso não aconteceu. E... desculpa. Deu tempo, continuando, deu tempo de despedir dela. E aí quando foi no dia 17 agora desse mês também, no dia seguinte, foi o velório dela. Eu confesso pra vocês, assim, que é um sentimento que eu não sei explicar. Não sei explicar, gente. Eu não cresci com ela. Não passei a minha infância convivendo com ela. Convivi com ela apenas 5 anos da minha vida, mas foram, assim, os melhores 5 anos. Chegava no Dia das Mães, nos aniversários dela, a gente não deixava passar nada em branco. A gente sempre comemorava do nosso jeitinho, sabe? Eu comprava sempre um bolinho pra ela. Também vou deixar um videozinho aí de como eram os aniversários dela, pra vocês verem basicamente como que era. Felizes, todo mundo reunido, a gente sempre dava o nosso jeitinho, mas nenhum dia passava em branco, gente. A gente sempre dava o nosso jeitinho de comemorar junto com ela. E eu confesso pra vocês que depois que ela se foi, começou a aparecer um bloqueio muito grande na minha mente em relação dos vídeos, de gravar as coisas, registrar os momentos pra cá. Me pareceu um bloqueio assim muito grande. E isso me afeta porque é uma coisa que eu gosto. Não adianta eu gravar vídeos assim, rindo pra vocês, brincando com vocês, sendo que dentro de mim tá um turbilhão de sentimentos. Tem uma tristeza que, da mesma forma, assim, não adianta eu dizer pra vocês que tá tudo bem, que ela já se foi, que eu não vou sentir falta, porque eu sinto falta. Por mais que não era de sangue, não era minha avó de sangue, mas era a Dona Marlene, a avó do meu esposo, a pessoa que cuidou dele pra mim, enquanto eu não conhecia ele. E com tudo isso que aconteceu, eu coloco isso na minha mente, gente. Que a gente tem que amar, a gente tem que respeitar, a gente tem que aproveitar enquanto se pode, porque a vida é um sopro, né? Deus precisou levar ela, porque ela tava sofrendo muito aqui na Terra. Só a gente sabe o que ela tava passando, mas só ela entende a dor e o sofrimento que ela tava enfrentando. E, como eu tava dizendo, com tudo isso que aconteceu, mexeu muito com o meu psicológico. Não consigo gravar vídeos assim como eu gravava antes. Me bateu um desânimo. Uma tristeza. Às vezes eu tô aqui, mas eu lembro dela brincando comigo. Né? Eu falando pra ela que eu ia dar mais netinhos, porque pra quem não sabe, tem o Nicolas, meu sobrinho. E é muito difícil, gente, manter uma postura pra vocês ao qual eu não consigo, sabe? No off, só nem sabe como que a gente fica. E é muito complicado, porque como eu falei pra vocês, isso me deu um bloqueio muito grande. Muito grande, muito grande na minha cabeça. Ao ponto de eu pegar a câmera e eu não conseguir gravar muitas das vezes. De eu começar a gravar e não finalizar o vídeo. De eu acordar com a animação e gravar e depois do nada me bate um desânimo. Com tudo isso começa a vir palavras negativas na minha cabeça. De tipo assim, por que você tá gravando? Por exemplo, o vídeo do almoço que eu mostrei pra vocês da Dona Marlene, né? Eu fico assistindo esse vídeo assim e começo a lembrar dos momentos e acabo que eu não me aguento, começo a chorar.
começa a me bloquear, mas por que você grava? Ninguém tá dando credibilidade ao que você tá gravando. E eu não ia nem gravar nada, gente, pra vocês. Só que aí eu tava aqui em casa. E aí do nada apareceu esse comentário que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E esse comentário mexeu muito comigo. Porque eu tava disposta a parar de gravar. Com tudo isso que aconteceu, eu tava disposta a parar de gravar. Com tudo isso que aconteceu, eu tava disposta a parar de expor minha vida, de gravar o meu dia a dia. Eu tava disposta a excluir o meu canal. Gente, até acostumar com essa nova rotina, um novo dia a dia. Até acostumar com essa ideia de que ela não está mais entre nós. Vai ser um pouquinho difícil. Até mesmo pra mim gravar lá, porque tem gente que me pede pra mim gravar lá. Mostrar como que é lá. Até mesmo pra mim gravar, gente, assim, os nossos domingos vai ser um pouquinho complicado, porque eram melhores quando ela estava entre nós, né? E depois que eu li esse comentário, eu me senti no direito de vir aqui contar um pouquinho sobre a dona Marlene, né? Contar sobre um pouquinho do que aconteceu com ela. E a dona Marlene, gente, ela era uma estrelinha, assim. Ela era o amor das nossas vidas. O jeitinho dela, ela era meio birrenta, santarrona. E esse jeitinho dela que me conquistou todos nós, né? Tô tentando falar aqui por mim, pelo David, pela minha cunhada, que inclusive ela tá até ali. E aí, tipo assim, não tem ninguém melhor pra falar do que eles, né? Porque, como eu falei pra vocês, só convivi 5 anos da minha vida. Mas a dona Marlene era o que viu no vídeo, né? E aí, como eu tava dizendo, não tem ninguém melhor pra explicar do que eles, né? Eu tava até falando com ela que é muito difícil falar sobre ela e não chorar, porque ela marcou a nossa vida, assim, de uma maneira, acho que surreal, né? Extraordinária, assim. Ela era um tipo de pessoa muito carinhosa, carismática, ela fazia de tudo pela gente. Como eu falei pra vocês, ela tinha um jeitinho dela meio ranzinza, tinha por conta da idade dela, né? Ela era meio, birrenta. Sim. Birrenta. Mas era o jeitinho dela, sabe? E a gente tava acostumado com esse jeitinho dela. E hoje em dia a gente ir lá na casa dela, né, não ver ela é muito estranho, é muito Parece diferente. que é como se ela tivesse outro cômodo, porque ela sempre ficava, Sim. ou ela ficava na cozinha, ou ela ficava na sala, ou ela Sim. ficava no quarto, ou no banheiro. Aí, tipo, a gente passava o dia lá, então tinha hora que ela tava na sala, tinha hora que ela estava na cozinha, tinha hora que ela estava no quarto. É como se a gente tá num cômodo e ela está em outro, entendeu? Muito Sim. estranho, a gente não se A acostumou. gente ainda não consegue, assim, a gente não consegue aceitar que ela ainda não está entre nós. Ela falou pra vocês, a gente tá na cozinha, mas a impressão que a gente tem é ou que ela tá no quarto, ou que ela tá no banheiro. Ou quando a gente vai no quarto dela, que a gente vê as coisinhas dela lá, a impressão que a gente tem é que ela tá lá E tá fora. tudo do mesmo jeito. Então, o cheirinho das o coisas, cheirinho, a roupa tá com o tudo cheiro do dela. jeitinho dela. O travesseiro até agora não trocaram a fronha, então tá com o mesmo cheirinho dela. Sim. Então é muito difícil. Sim. A cadeira, Sim, era a só ela cadeira. sentava. Sim, era só ela, era só a dona Marlene. E aí é difícil, né? Mas eu só vim explicar pra vocês, basicamente, porque eu não tá aparecendo tanto nos vídeos. Os vídeos que vocês estão vendo aí estavam todos gravados. Nenhum eu gravei por agora. Estavam todos gravados mesmo no meu celular. E é isso, gente, que eu vim explicar pra vocês. Agora eu vou deixar umas memórias aí da dona Marlene, pra quem acompanhou a gente aqui. Não, eu tô imaginando eu vendo o vídeo depois chorando. Pra quem acompanhou a gente aqui, pra quem viu, né, a dona Marlene. Vou deixar pra vocês um pouquinho do que era a dona Marlene nas nossas vidas. E um pouquinho de como que era a vida com ela, né? E aos domingos... Era muito bom. E aos domingos, assim que eu gravar os vídeos, vocês não vê ela, é por conta disso, gente. Infelizmente ela virou uma estrelinha, a estrelinha mais bonita do céu. E hoje em dia a gente tem que lidar com isso, né? Vai ser difícil, Tá vai ser muito recente, estranho. tem 2 semanas ainda, né? Sim. A gente brinca, a gente conversa, Mas a a gente gente vive lembra. assim, dá continuidade à vida, só que o que a gente chora, o que a gente às vezes sente, não é nem questão assim, sabe, de egoísmo, porque tem gente que é assim. Tem gente que não entende, porque chegou a hora da pessoa, a pessoa tem que descansar, não entende. Só que a gente chora por lembrar de todos os momentos Sim. e saber que a gente não vai mais ver. Isso dói. É estranho. Isso dói muito, porque você saber que você conviveu uma vida inteira. Eu, por exemplo, eu vivi 24 anos da minha vida com ela, tendo convivência. Não era uma avó distante, era uma avó de perto, era, sabe, como se fosse uma mãe. E você vê que a pessoa não vai mais aparecer, a pessoa não vai mais estar ali, é muito difícil. E a gente nunca perdeu, assim, não sei, a Yasmin já perdeu, mas
eu e meu irmão, a gente nunca perdeu alguém assim tão próximo da nossa vida. A gente nunca teve uma noção de como era perder alguém assim. A gente já perdeu pessoas próximas sim, que a gente amava sim. Mas assim, de casa, tão próximo como aconteceu, foi a primeira vez. E me deparei com um sentimento muito estranho, né? Porque, sabe, não tem explicação. Só quem já perdeu alguém sabe, né? Do que eu estou falando, como é o sentimento. Mas a gente vai vivendo, né? O que mais, assim, a gente tá mais coisa é porque tá chegando o Natal, né? E saber que todo Natal a gente passava juntos, na nossa vida inteira, todos os Natais era todo mundo junto, todo mundo unido, e saber que ela não vai mais estar ali, sabe? Isso que É mais estranho. é estranho, entendeu? Então assim, a gente chora. Eu tô aqui, tô brincando, É sorrindo, estranho. mas bate a É saudade, bate as lembranças, chegar no quartinho dela, saber que ela não vai mais estar ali, não vai mais deitar na cama dela, sabe? As coisinhas dela. As coisinhas, ela era muito vaidosa. Ela era muito assim, chata com as Vaidosa. coisas dela, cuidadosa. Brigava é chata, com a era gente quando não fazia a unha dela. ela gostava de fazer unha. Vocês têm que ver o tanto de lixa que ela tinha. Ela tem tudo de muito. Gostava de pintar o cabelinho dela, já era de lei assim, Sim. 2 vezes no mês pintar o cabelo. Agora tava Tava reduzido. menos vezes. Menos vezes. Mas ela gostava, gente. Gostava assim de ter o cabelinho dela sempre pintado. Sempre foi assim. Portanto, quando ela se foi, o pessoal da funerária perguntou: o que vocês querem assim que leve pra fazer nela, né? O que a gente fez? Separamos logo as maquiagens dela porque ela gostava, sabe, de estar sempre arrumadinha. Separamos assim a roupa dela favorita. E inclusive separaram até a roupa que a primeira vez que eu fui pra igreja com eles, ela tava com essa roupa. E ela tinha pedido pra ser ela aquela tinha roupa. pedido pra ser. Não foi nem da gente, né, escolher. Ela já E tinha ela pedido falava, antes. ela falava, quando eu morrer eu quero ficar bem bonita, bem arrumada. E assim a gente fez, a gente obedeceu, né, o pedido dela, o desejo dela. E quando ela foi, no dia do velório dela, eu fiquei surpresa, porque ela estava muito bonita, gente. Ela tava como se estivesse dormindo, assim, Linda, do jeitinho linda. que ela dormia. A gente. maquiagem, tipo assim, a gente nem falou nada, porque esse aquele momento ali, a gente não quer. A Sabe? gente não queria exigir, faz isso, faz isso. Não. A gente só entregou o lápis de sobrancelha dela favorito, o batom dela da Jequiti, que era de lei. E assim foi, eles maquiaram ela. Do jeito que ela ia pra igreja. Botaram o que pó, ela ia pra igreja. o pozinho de arroz O blush aqui, dela. todo branquinho, do jeito que ela gostava. O blush bem rosa, do jeito que ela mesmo se maquiava, então ela ficava desse jeito. Botou o batom, tudo, a Ficou muito sobrancelha. linda. Ficou muito linda. Parecia que tava dormindo. E aí, dia 17, né? Fechou um ciclo, né? E agora a gente tá tentando lidar com esse ciclo que fechou e a gente tá tentando botar a nossa vida pra frente. Como eu falei pra vocês, não deu pra mim dar os 2 netinhos pra ela, porque ela decidiu ir antes, sem avisar. Mas eu creio que ela vai ficar bem feliz futuramente quando eu tiver meus 2 filhinhos, né? E é o que eu falo pra vocês, gente. Eu pretendo sempre lembrar dela, deixar sempre registrado, né? Eu tô gravando esse vídeo pra deixar registrado aqui o nosso carinho que a gente tinha por ela, o amor, o quanto ela era amada, gente. Ela era muito amada, muito, muito amada. Ela era muito feliz. Ela era uma pessoa muito realizada, por mais que ela tenha enfrentado muitos problemas, assim, diversos problemas na vida dela. Por mais que ela tenha sofrido muito na vida dela, eu creio que ela se foi, mas ela se foi realizada, né? Ela se foi feliz, ela tava com uma aparência assim, de uma pessoa muito satisfeita, muito, uma pessoa como se tivesse cumprido o propósito dela aqui na Terra, sabe? Então, o que me deixa em paz, o que me deixa feliz é que ela foi tranquila, sabe? A afeição dela assim já dizia tudo. E quando eu cheguei lá, eu chorei, porque a gente sente. Mas eu fiquei aliviada porque ela foi do jeitinho que ela queria. Ela conseguiu realizar tudo que ela queria. Ela conseguiu conquistar tudo. A casinha eu lembro muito bem que ela ficava incomodada pelas goteiras. A casa era antiga, muito antiga. A casa era da mãe dela. Imagina, ela cresceu naquela casa. E querendo ou não, as casas, né, elas vão se desfazendo. As casas não vão ficar perfeitas. E eu lembro que ela queria tanto realizar o sonho de reformar aquela casa, botar a casa do jeitinho dela. E ela conseguiu realizar, a casa tá linda. Quem sabe um dia a Hermino faz um tour pela casa, como tem muita gente pedindo, né?
Quem Pretendo sabe trazer, assim, mostrar as coisinhas mostrar as dela, coisinhas. tudo do jeitinho dela, bem caprichosa. E ela era uma mulher muito cuidadosa, guerreira, tipo, muito independente. Sempre corria atrás das coisas dela, sem querer depender dos outros. Muito independente. Ela era assim, quando ia Comprava ver, as ela já coisinhas dela. tinha feito, já tinha Comprava as resolvido. coisas Ela era dela. assim, uma mulher muito decidida, muito forte, passou muitas coisas na vida dela. Passou muitas coisas, mas ela superou tudo, né? Conquistou tudo e foi tudo do jeitinho dela. Portanto, quando eu decidi casar, decidimos casar, ela foi a primeira. Eu vou dar frigideira, porque se frigideira ninguém consegue. E aí ela fez, gente, ela deu o joguinho de frigideira dela e ela ficou preocupada porque a gente não ia ter geladeira a tempo do casamento. E aí ela foi, deu a geladeirinha dela que ela tinha lá fora. Então, assim, ela sempre pensou muito na gente. Ela nunca quis pisar em ninguém, nunca quis se manter acima de ninguém. Pelo contrário, gente, ela era humilde até por demais. Ela era, assim, amorosa, respeitosa, ela era bem calma, tranquila, birrenta, estressada. Ela era assim, ela era de tudo um pouco, mas, é o que eu falei pra vocês, né? Ela cumpriu o propósito dela aqui na Terra. E eu creio que ela tá bem feliz, tá melhor do que a gente, né? Hoje em dia não tá sentindo dor, não tá sentindo nada, não tá sofrendo com nada. E eu creio que ela tá melhor do que eu, Letícia, todo mundo. Tá melhor do que todo mundo, mas eu falei pra vocês, a gente chora porque a gente sente. E eu só tô gravando esse vídeo pra deixar claro pra vocês que vai ter uma hora ou outra que eu vou estar com um rosto meio estranho, porque, gente, é muito recente, é como a Letícia falou, tem 2 semanas nem duas, vai fazer 2. Então, assim, tá bem recente. E até a gente acostumar com essa situação e a gente toda hora ficar lembrando, toda hora ficar escutando sobre o que ela era, o que ela fazia, mexe um pouco com a gente. Mas eu creio que um dia passa, um dia a gente entende os propósitos de Deus, os planos de Deus. Mas eu só vim explicar pra vocês em relação a isso mesmo. Porque depois que eu li esse comentário, parece que eu senti na obrigação. Eu não ia nem gravar. Mas eu senti na obrigação esse comentário. Parece que ele me deu uma força, me deu uma injeção de ânimo, sabe? Me deu, tipo assim, vai porque você precisa desabafar. É mais ou menos isso. Então, eu agradeço muito a Deus e a essa pessoa que comentou, porque essa pessoa comentou na hora, no momento certo. E eu creio que, se Deus quiser, a gente vai terminar de realizar os sonhos que ela ainda não realizou, né? De ver a Letícia com mais um filho. Eu com meus filhinhos. Ela tava, só Deus sabe o que ela passava, ao ponto dela falar que não aguentava mais de tanta dor, tanto mal. Enfatizando uma frase que a gente até chora, né, quando a gente escuta. E lembra, é que ela falava com a minha mãe, que dói. Que dói. Minha mãe, quando eu escutasse, ela vai chorar. Que dói. Então, assim, portanto, quando o que me quebrou mesmo, lá no velório dela, a minha sogra virou pra ela lá sobre o caixão, passou a mão na cabeça dela e falou: mãe, hoje que dói pra gente é ver você aí, não poder tirar você daí. Então, tipo, essa frase que ela falou mexe muito, porque é uma coisa que ficou penetrada na nossa mente, na nossa cabeça, sabe? Então, gente, que dói. A falta que ela faz. Os domingos chega lá e não vê ela. Mas eu creio que em breve tudo isso vai passar. A gente vai continuar vivendo a nossa vida. Né? A gente vai levar tudo como era. Obviamente não vamos esquecer dela nunca, mas eu creio que a gente vai conseguir levar a nossa vida sem sentir tanto, né? Eu falei pra vocês, não era minha avó de sangue, mas era minha vozinha do coração. Né, as coisas, que do nosso jeito. Era minha vozinha do coração, ela, né? Perdi minha avó materna, agora perdi minha vozinha do coração. Mas eu sabia de todas as coisas, gente. Então é isso que eu vim pra falar pra vocês, que eu precisava explicar pra vocês entenderem mais ou menos o porquê do meu sumiço aqui no canal, né? E é isso, gente, que eu vim pra falar com vocês. Não me abandonem, prometo pra vocês que eu vou tentar postar vídeo assim no máximo que eu conseguir. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Fiquem aí com os vídeos da Dona Marlene. E é isso, um beijo. Tchau, gente.